Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você vai visualizar essa atividade, esse vídeo aqui no YouTube. Quinta atividade. Essa atividade, na realidade, é direcionada para uma turma do sexto ano, ou melhor, algumas 3 turminhas das quais eu trabalho, mas nada impede de quem os demais as pessoas estão estudando para concurso ou reforçando seu conhecimento, não assista a esta aula, ok? Quinta atividade, disciplina Língua Portuguesa, professora Maurício Trindade. Leia os conceitos e exemplos de verbos de ligação. E o texto arranha o touro. Copie as perguntas das questões. Responda escrevendo somente a opção que você julgar certa, a lápis. Por que a lápis? Porque no retorno da quarentena, a gente pode fazer a correção em sala de aula. Aí você tendo respondido a lápis, em caso de erro, pode ser feita a correção no seu caderno. Os principais verbos de ligação. Os verbos de ligação não indicam uma ação, indicam um estado ligando uma característica ao sujeito. São também chamados de verbos não nocionais, que não exprimem ação. Então, os principais verbos são ser, estar, parecer, andar, ficar, continuar, permanecer, viver, virar, tornar-se, achar-se, encontrar-se e fazer-se. Aqui estão destacados aqui. Aqui estão destacados o que cada um deles acabam representando dentro da estrutura. Estado transitório. O que exprime a ideia de estado transitório são os verbos estar, andar, achar-se, encontrar-se. O que exprime a ideia de mutatório, a mudança de estado, são os verbos ficar, virar, tornar-se, fazer-se. O estado de continuidade de um estado. Verbos continuar, permanecer. O que exprime a ideia aparente de um estado é o verbo parecer. Estado permanente, ser e viver. Aí na sequência nós temos frases, exemplos de frases com verbos de ligação. Meus filhos são felizes, estado permanente. O diretor parece ansioso, estado aparente. Aquele aluno anda desatento, estado transitório. Eu estou extremamente chateada, estado transitório. O menino estava alegre, estado transitório. Esta criança é obediente, estado permanente. O menino vive feliz, estado permanente. Essa criança anda obediente, estado transitório. Porque se tem a ideia que ela anda ultimamente, e passa a ideia que antes não era obediente, ok? O menino está feliz, estado transitório também, ok? Ele pode estar feliz por ter ganhado um presente ou algo assim. Esta criança tornou-se obediente, mudança de estado. Fiquei contente com o informado. A pessoa ganhou informação, recebeu informação e ficou contente, mudança de estado. Depois do susto, virou saudável, mudança de estado. O menino ficou feliz, mudança de estado. Vocês percebem que tem mudança de estado com o verbo ficar, né? Mudança de estado com o verbo virar, ok? E mudança de estado com o verbo tornar. Então, são 3 verbos que têm o mesmo sentido. Essa criança parece obediente, estado aparente. O menino parece feliz, estado aparente. Essa criança permanece obediente, continuidade de estado. O menino continua feliz, continuidade de estado. Ok, pessoal? Agora vamos para um breve textinho. Arranha o touro, título do nosso texto, que é uma fábula. Um grande touro passeava pela margem de um rio. A rã ficou com muita inveja do seu tamanho e da sua força. Então começou a inchar, fazendo enorme esforço.
para tentar ficar tão grande quanto o touro. Perguntou às suas amigas de riacho se estava do tamanho do touro. Elas responderam que não. A rã tornou a inchar e inchar. Ainda assim, não alcançou o tamanho do touro. Pela terceira vez, tentou inchar-se, ou melhor, só inchar, e fez isso com tanta força que acabou explodindo, por culpa de tanta inveja. Aí vem a primeira pergunta. Predomina no texto a defesa de uma ideia, a descrição dos personagens, a exposição de um pensamento, a narração de um acontecimento. Aí vocês vão escrever somente a opção certa. Escrevam a pergunta e só a opção certa. Se você achar que é a A, você vai escrever só a A. Não precisa escrever as demais. Ok? Só aquela que você achar certa. A opção a lápis. Ok? O texto não é necessário copiar. Ok? Só leitura. Só escreva a pergunta e a resposta. O texto a gente tem depois para ser trabalhado na sala. Segunda questão. A finalidade do texto é... Aí tem um espaço para responder. Aqui, essa resposta aqui, ela vai ser descritiva. Você vai ler o texto e analisar qual é a mensagem que ele traz, né? Qual que era a intenção da rã, né? O que ela queria? Por que ela fez aquilo? Por que ela tentou se comparar ou ficar o tamanho do touro? O que isso significa? Então você vai encontrar a resposta, acredito eu, no finalzinho do texto, ok? O que aconteceu no final, como terminou a fábula. Isso traz um exemplo para nós, seres humanos, ok? Esse tipo de texto é trabalhado as ações praticadas pelos animais no caso, mas para ensinar os seres humanos alguma forma mais adequada de convivência, ok? Vamos para a terceira questão. Então você encontra lá, vê qual que era a ideia, o exemplo que o texto trazia, né? E escreva aqui embaixo. Terceira, identifica a alternativa em que o verbo em destaque é de ligação. Opção A. Um grande touro passeava pela margem do riacho, de um riacho. B. Perguntou às suas companheiras de riacho se estava do tamanho do touro. Elas responderam que não, opção C. E a opção D. Ainda assim não alcançou o tamanho do touro. Então, só para vocês terem uma ideia, vocês vão pegar o verbo que está aqui, passeava, o verbo estava e o verbo responderam, e o verbo alcançou. Na questão 3, nós temos 3 verbos de ação. Aí vocês vão retomar aqui a parte de cima e reler novamente aqui, né, os verbos que exprimem o estado permanente, o transitório, e ver qual que é ali que tem um verbo de ligação. E responder. Uma opção só, copia só a opção que estiver certa. As demais não precisa copiar. A pergunta é a opção certa, ok? Registre no caderno. Não esqueça de colocar a data, ok, pessoal? A questão 4. A rã ficou com muita inveja do seu tamanho. O verbo grifado exprime... Bom, quando a gente fala grifado, é o mesmo que sublinhado aqui. Isso daqui, ok? O verbo ficar. O verbo ficar, ok? Opção A, uma característica da rã. Opção B, uma ação da rã. Opção C, um estado da rã. Opção D, um modo de ser da rã. Vocês vão copiar a pergunta e vão copiar somente aquela resposta que você julgar que está correta a lápis, ok? Vamos lá para a questão 5ª. O verbo de ligação indica um estado permanente da rã na oração. A opção A rã é pequena. Tá? A rã estava com muita inveja. C. A rã parecia insatisfeita com o seu tamanho. D. A rã ficou muito inchada. Então, gente, para vocês terem ideia, quais verbos nós temos aqui? O verbo é, o verbo estava, o verbo parecia, o verbo ficou.
todos esses verbos são verbos de ligação. Mas aqui está perguntando sobre estado permanente. Só um deles que exprime a ideia de estado permanente. Só um deles. Então, você vai escrever só aquela opção que passa essa ideia, ok? Copia a pergunta e só a resposta a lápis. Ok? Vamos para a próxima. Leia a orientação sobre a classe gramatical e responda a sexta questão. Artigo é a classe gramatical variável menor de todas as classes, mas tem grande relevância nos textos. São as palavras que antecedem os substantivos e também pode substantivar verbos, adjetivo e etc, ok? Somente 4. São somente 4, ok? Ou há uma, no singular, ok? E no plural, os, as, uns, umas. Então, veja bem, lembra aqui que eu falei variável? Então, variável porque ela varia para o plural também. E as outras definições a gente vai deixar para a próxima aula, ok? Vamos lá. Observação. Termos é um sinônimo de palavras. Normalmente, dentro da orientação do texto, é escrito termo, um termo, dois termos. Então, é assim, o mesmo sentido de palavra. Quando eu falar termo, é o mesmo que palavra. A gente usa termo e palavra para não repetir o mesmo termo dentro da estrutura, ok? No primeiro texto tem vários termos, aqui está, sublinhados, juntamente com os substantivos. Reescreva-os abaixo, somente os que acompanham os substantivos, ok? Então, nós temos o primeiro aqui, um grande. Vamos ver onde está esse um grande lá no texto? Vamos lá. Voltando lá no texto. Opa, acho que eu passei aqui. Um grande, então tem aqui um grande. Aqui eu tenho um verbo. Aqui eu tenho um substantivo e um grande, ok? Qual a ideia que eu tenho aqui? Esse um grande, qual que é a ideia que eu tenho? Um grande é o quê? Grande é um adjetivo? Isso? Então está aqui, um grande, touro. Então vocês percebem que o touro aqui está ao contrário. Aqui está substantivando um adjetivo já, ok? Mas lá está pedindo para escrever só em substantivo. Então isso daqui eu não vou escrever lá embaixo, ok? Vai ficar sublinhado aqui, ok? Como estava antes, mas não vou escrever. Eu vou encontrar aqui dentro da estrutura um riacho. Opa! Aqui eu tenho mais um artigo aqui, acompanhando um riacho. Aqui eu tenho um substantivo. Ela está pedindo para escrever só substantivo. Então eu vou escrever lá embaixo só substantivo. Aqui eu tenho também a rã também aqui eu tenho um substantivo, ok? Então eu vou escrever lá embaixo só substantivo, ok? E assim por diante. Vamos para o próximo. Ok? E da sua força, não, hein, tá? Ok, a inchar, opa, a inchar. Aqui eu tenho substantivo? Não, aqui eu não tenho substantivo. Aqui eu tenho um verbo, então também não vou escrever. Então, gente, com esse raciocínio, com essa ideia, vocês respondem os demais, ok? Escrevam os demais no caderno, vocês entenderam? Um grande, grande. Se eu colocar o contrário do touro, grande, ok? Eu coloquei o touro no início da oração. Um exemplo, se tivesse assim, um touro grande, ok? Eu estava na sequência aqui, a oração começa ao contrário, começa com um adjetivo, ok? Está errado? Não, não, está correto. A língua portuguesa pode fazer essa inversão, sem problema. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês com essa breve explicação e até o futuro.